Olá, neste vídeo eu vou falar sobre o caso Carranza Alarcón versus Equador, um caso que gerou uma sentença condenatória contra o Estado equatoriano no ano de 2020. A corte emitiu essa sentença e esse caso ele trata de questões processuais penais bastante interessantes e ele tem o mérito de sintetizar bem qual é o entendimento, quais são os parâmetros protetivos que o sistema interamericano e a corte interamericana em especial tem adotado frente a esses casos de prisão preventiva. Então, duas questões centrais foram enfrentadas pela Corte Interamericana neste caso. A primeira delas, se a privação de liberdade, se a prisão preventiva sofrida pelo senhor Carranza, no âmbito de um processo penal contra ele, um processo por crime de homicídio, se mostra compatível com a Convenção Interamericana. Então, se a prisão preventiva está correta ou não. E o segundo ponto analisado pela Corte é o de que se o processo penal realizado contra essa pessoa, contra o senhor Carranza Alarcón, ocorreu dentro de um prazo razoável. Portanto, vamos tratar aqui da prisão preventiva e da duração razoável do processo. Os fatos que foram apreciados pela Corte Interamericana são basicamente os seguintes. Em agosto de 1993, um comissário, um tipo de um delegado de polícia no Equador, solicitou a prisão preventiva de Carranza Alarcón por um suposto envolvimento no assassinato, num crime de homicídio que teria sido praticado por meio do uso de arma de fogo, bem como por estar o Carranza Alarcón foragido, não ter sido encontrado pela autoridade policial. A prisão foi aceita, foi recepcionada pelo juiz criminal em outubro de 1993, ou seja, no mesmo ano, e foi determinada a prisão, foi expedido o mandado de prisão contra essa pessoa. Em novembro de 1994, ou seja, mais de um ano depois, foi cumprida a ordem de prisão e somente em agosto, então o Carranza Alarcón foi preso em novembro de 1994 e somente em agosto de 1995, ou seja, quase um ano depois, essa pessoa foi ouvida quando ela afirmou a sua inocência. Então ela só foi ser interrogada quase um ano depois da sua prisão preventiva. Em setembro de 1995, ou seja, já no ano seguinte, 2 anos depois, o Carranza solicitou a concessão de liberdade provisória, que nem sequer foi apreciada pelo Poder Judiciário do Equador. Em 1997, o promotor de justiça sustentou formalmente, ou seja, ofereceu a denúncia a respeito da culpa e da participação de Carranza Alarcón nesses atos no crime de homicídio. O julgamento foi adiado várias vezes e finalmente ele apenas foi realizado em dezembro de 1998. Então vejam quantos anos se passaram, mais de 4 anos desde a prisão preventiva de Carranza. Então ele foi condenado a 6 anos de prisão e permaneceu durante todo esse período preso preventivamente. A partir de agora eu vou falar sobre a interpretação que a Corte emprestou a esse caso. A primeira delas caminha no sentido de que a apreensão, a captura inicial de Carranza, em razão de ter sido declarado foragido, não foi considerada inconvencional pela Corte Interamericana, não foi considerada arbitrária. Então a Corte entendeu, olha que interessante, a Corte entendeu que essa prisão, no primeiro momento, para a averiguação e para encontrar o agente foragido, não se mostrou desproporcional. Porém, a prisão preventiva por prazo indeterminado para além da sua captura inicial, essa sim foi considerada arbitrária e feriu os artigos 7.1 e 7.3 ali em relação à liberdade, o direito de liberdade, ambos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Uma vez, nas palavras da Corte, que o juiz não motivou de maneira concreta, não apresentou motivação que justificasse a sua necessidade, limitando-se apenas a falar em termos automáticos, em termos genéricos a respeito da necessidade da prisão preventiva. Então, a captura inicial se mostrou correta, não se mostrou arbitrária, porém a prisão preventiva feita de maneira genérica, essa sim não cumpriu com os estándares, com os parâmetros protetivos
que a Corte Interamericana e a Comissão extraem da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, quais são os estándares produzidos neste caso? O primeiro deles, a prisão preventiva é a medida mais severa que pode ser imposta a uma pessoa acusada e, portanto, ela deve ser aplicada excepcionalmente. A regra deve ser sempre a liberdade da pessoa processada, da pessoa investigada, até a sua condenação. Um dos princípios que limitam a prisão preventiva é a presunção de inocência contido no artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Portanto, deve o juiz fundamentar de maneira concreta e apresentar as circunstâncias objetivas que indiquem a participação do autor no crime e as razões que amparam, que indicam de maneira inequívoca a necessidade da sua prisão preventiva. E a Corte, né, indica que as características pessoais do autor do crime, do suposto autor do crime, e a gravidade em abstrato, a gravidade abstrata do crime que lhe é imputado não são, por si sós, justificativas suficientes para a prisão preventiva. Aqui não parece haver grande novidade, esse entendimento é mais ou menos o entendimento reconhecido pela nossa legislação brasileira, nossa legislação processual penal. Além disso, a Corte reconhece que, à luz do artigo 7.3 da Convenção Americana, para que a privação de liberdade, para que a prisão não se torne arbitrária, ela tem que obedecer aos seguintes parâmetros. Primeiro, deve haver provas suficientes para razoavelmente presumir que ocorreu um ato ilícito e que a pessoa submetida ao processo, a pessoa investigada, a pessoa acusada, tenha participado dele. O objetivo da prisão deve ser compatível com a Convenção Americana. E são somente dois, né, nos termos da Convenção Americana. Assegurar que o acusado não impeça o desenvolvimento do processo ou que evite a ação da justiça. Então, apenas para impedir que o sujeito atrapalhe, perturbe o andamento do processo ou que, né, se furte e evite a ação da justiça. São apenas motivos processuais. Eu tenho críticas a esse posicionamento, que eu acho por demais restritivo, e eu entendo sim que é possível, de maneira convencional, sem desrespeitar a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que se realize prisão preventiva por motivos materiais quando se mostrar imprescindível, de maneira excepcional, para proteger os direitos da vítima, para proteger os interesses coletivos em casos excepcionais e concretamente provados. Além disso, a Corte entende que a decisão que impõe a prisão preventiva, deve conter fundamentação suficiente que permita avaliar se essas condições que ela mesma alinhavou estão indicadas. E por fim, em relação à razoável duração do processo, a Corte não trouxe aqui um parâmetro definitivo sobre o que seria esse prazo. Ela sempre argumenta, né, a sua jurisprudência, seus precedentes indicam que esse prazo tem que ser visto caso a caso, porém, diante dos presentes fatos, diante do que se sabe a respeito do andamento do processo criminal, esse prazo razoável foi, de maneira inequívoca, ultrapassado, né? Foi desrespeitado, uma vez que a pessoa ficou aí por mais de 4 anos presa sem ter acusação, sem ser condenada, e também porque os atos processuais ficaram por muito tempo imobilizados, paralisados, sem nenhuma motivação que justificasse essa suspensão tão grande e também sem nenhuma indicação de que isso decorreu da conduta do acusado ou de qualquer outro motivo extraordinário que justificasse tamanha demora. Portanto, nesse caso, o processo não se desenvolveu em prazo razoável. Obrigado.